pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio desse podcast. Eu sou Samara Freitas e hoje nós vamos conversar sobre mulheres na tecnologia. Vamos ouvir histórias de coragem, de mudanças de rota e do impacto feminino na inovação. E para essa conversa eu recebo 3 mulheres incríveis de diferentes gerações aqui dentro do Grupo Camed. Emanuela Fainha, nossa diretora de Benefício e Tecnologia. Seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada, prazer. Prazer também. Gilvaneide Alves, nossa consultora, que honra tê-la aqui com a gente. Eu agradeço. Um prazer. Laís Brito, nossa estagiária do Núcleo de Inovação e Dados. É uma satisfação te receber aqui. Meninas, muito obrigada por terem topado esse convite, né? E pra gente começar esse bate-papo, eu queria iniciar com a Manu. Manu, você como liderança, né, na área de benefício e tecnologia, é uma área cada vez mais estratégica dentro das organizações. Na sua visão, qual é a importância das mulheres nas áreas de tecnologia e inovação? Samara, as mulheres são importantes em todo lugar, né? Elas podem estar onde elas quiserem. E apesar de na tecnologia esse protagonismo feminino ser mais recente, a gente sabe que as salas de aula, as universidades tinham poucas mulheres, né, nesses cursos. Eu não sou dessa área, mas acompanho o movimento desse mercado, da formação dessas pessoas, mas é muito bacana ver que isso está mudando. Eu entendo que é a mulher percebendo e identificando que tem espaço para ela sim. A área de tecnologia é uma área que está muito em evidência hoje, com toda essa transformação digital que a gente vem vivendo, canais de comunicação, canais que aproximam mais o cliente, no caso da Camed Saúde, o beneficiário, na Camed Corretor, o cliente, né, na creche também. A gente precisa desse olhar feminino. Eu acho que as mulheres estão dando show, né, e tem tudo para crescer cada vez mais nessa área. É uma área que merece atenção, cuidado, sensibilidade. Aqui na Camed, acho que não é à toa, né, que a área de tecnologia está muito ligada ao negócio. E aí, eu já estou há mais de 10 anos nessa função, fazendo exatamente o meu grande desafio é fazer essa correlação. Nós não temos uma área de tecnologia e não podemos ter meramente técnica. Ela precisa estar totalmente alinhada com o negócio, para que a gente consiga enxergar melhores ferramentas, melhores serviços para entregar para as pessoas. Eu acho que esse é o olhar feminino, né? Assim, independente de ser um homem ou uma mulher executando essa tarefa. Mas é o olhar feminino, é o olhar do cuidado, do zelo. É saber se isso está chegando da forma. Você pode ter o melhor produto, o melhor sistema, mas se ele não está agregando valor e não está chegando da melhor forma na vida, no dia a dia do beneficiário, do usuário, do cliente final, de nada adianta. Ele vai ser uma ferramenta que vai estar lá na prateleira, mas que as pessoas não vão enxergar. Então, na saúde, na corretora, o nosso desafio é como é que a gente pode entregar soluções melhores e mais confiáveis. E aí isso passa por jornada, isso passa por um exercício de empatia muito grande, onde a gente olha assim, como é que eu gostaria de receber esse serviço? A gente faz muito isso quando junta os times, né? Qual é o serviço que você gostaria de receber? Vamos prestar o serviço que a gente gostaria de receber, porque todos nós somos consumidores. Então, esse olhar feminino, atento, exigente, de querer o melhor, o mais rápido, de querer qualidade nas entregas, isso é muito importante. Então, por mais que a gente ainda tenha uma tecnologia formada na maioria das vezes por homens, e aqui na Camed não é diferente, assim como no mercado, a gente vê esse protagonismo feminino, né? A gente vê que as mulheres estão se interessando mais por isso, que as mulheres estão agregando valor nesses processos e que os homens estão considerando isso e respeitando. Eu acho que isso é muito importante. Então, é uma alegria muito grande. Eu acho que relacionar área de tecnologia com área de negócio em prol de uma entrega mais eficiente, mais empática, né, e de maior qualidade para o usuário final. Essa é a nossa missão, é o que nos move. De novo, de nada adianta uma excelente ferramenta se ela não é construída para mudar a vida das pessoas. No caso da Camed Saúde, ajudar no cuidado da vida das pessoas. No caso da corretora, oferecer melhores serviços para o mercado. No caso da creche, acolher essa família, essa criança dentro de um ecossistema que é o Grupo Camed. Então, o nosso desafio é esse, é grande, e somos nós, mulheres e homens juntos, que vamos aí fazer essa diferença. Muito interessante essa perspectiva, Manu. E mais interessante ainda que tem pessoas, e no caso mulheres, por trás disso, né? E a gente ter essa, como é que eu posso dizer? Ter esse equilíbrio, essa equidade de gênero é importante, porque a visão do homem é limitada a uma forma de enxergar, e a visão da mulher é outra perspectiva, tem esse tato, tem esse zelo. Então, por isso que cada vez mais é importante mulheres estarem ocupando esses espaços, né?
E pra gente continuar esse papo, eu queria agora conversar com a Gil, né? A Gil entrou no Grupo Camed em 1991, é isso mesmo, gente. E eu queria que ela compartilhasse pra gente como é que foi esse começo aqui, como é que foi o seu início na tecnologia, se foi difícil, se tinham poucas mulheres. Conta pra gente, Gil. Pronto. Primeiro, assim, dizer que é uma alegria, né? Estar compartilhando um pouco dessa história aqui com vocês. Como a Samara falou, né? Realmente cheguei aqui em 1991. E não cheguei direto para trabalhar na tecnologia, né? No setor de tecnologia. Então, minha primeira área de negócio, onde eu trabalhei aqui, foi a área de prestadores, relacionamento com prestadores. E depois eu passei por outras áreas, né? Foi quase um turno, né? Mas já tive a oportunidade de trabalhar com atendimento, área do financeiro, grupo de trabalho de auditoria em saúde, diversos outros projetos também. Então, se a gente for detalhar a história, né? Tem muita papo para a gente bater aqui. Mas o que eu acho importante destacar assim, nessa trajetória é que esse olhar, que eu acho que é um olhar que a tecnologia tem, de buscar soluções para problemas reais, né? Que às vezes a gente pensa que tecnologia fala só de ferramentas, mas na verdade a inovação é trazer aquilo que vai transformar a vida do usuário, a vida do colaborador, né? E essa área, esse cuidado, a gente já tem dentro mesmo da área de negócio, né? Como a Emanuela estava colocando aqui. Então, vou falar para vocês que o meu ponto inicial, assim, né? De interesse por essa área de tecnologia, ela surgiu dessa necessidade de como melhorar essa visão sobre os dados, né? Então, meu primeiro ponto de partida foi o interesse por dados estruturados. E eu lembro que na área de prestadores a gente tinha que fazer muitas pesquisas para poder negociar melhor, para poder ter estratégias para ir para as mesas de negociações com esses prestadores, né? E aí, paralelamente, a Camed liberou para alguns usuários das áreas de negócio, né? Existia uma ferramenta da Microsoft que a gente podia fazer consultas, só que era gráfica, né? Ela era gráfica, então você selecionava tabelas, você arrastava, você conectava e por trás ela gerava os scripts. Então, para mim, que não era da área de tecnologia, foi muito bom, porque a partir desses scripts eu comecei a estudar e entender como é que funcionava aquele relacionamento, né? Dentro do banco de dados. Então, eu acho que, assim, dentro da tecnologia, esse foi o meu ponto de partida. Bem, e consegui vamos dizer assim, esse direcionamento, né? De interesse que eu tinha por essa área da tecnologia. Com o tempo, cursos mesmo como a gente tem hoje, assim, cadastra numa plataforma e tem acesso a um curso, né? Era diferente, a gente não tinha esse tipo de facilidade. Mas a Camed tinha outra coisa também, na época que eu lembro, que ela colocava estagiário de TI dentro das áreas. Então isso também foi uma oportunidade de troca para mim, né? Porque a gente conhecia do negócio e aí precisava de pesquisas das tabelas e tal, e a gente ia trocando ideias. Então, tanto tinha o aprendizado para eles, como tinha para a gente também, né? Ia enriquecendo esse conhecimento. Pronto. E depois disso, eu tirei licença, né? Porque veio a primeira gravidez da minha filha. E quando eu retornei, uma coisa que eu não disse para vocês, que a minha formação é em ciências contábeis, né? Então, quando eu retornei, surgiu a oportunidade de uma vaga no setor financeiro. E eu fiquei super feliz, né? Fui para o setor financeiro, continuei estudando, né? Eu acho que nessa época eu já tinha essa clareza de que realmente eu queria fazer essa transição, apesar de estar numa área que estava mais próximo, né?
do que eu tinha escolhido na época, mas eu já tinha essa clareza, que eu precisava realmente tomar essa decisão de fazer essa migração diária. E aí continuei estudando e também buscando implementar algumas melhorias dentro das áreas com o conhecimento que eu já tinha. E deu certo, né? Acho que na vida da gente tem aquela questão assim, que a gente sabe o que a gente quer, mas às vezes não sabe como aquilo vai acontecer, né? E eu estava, inclusive, ouvindo uma palestra e a pessoa disse assim, não, mas o como é com Deus. Você não precisa saber do como agora, né? Defina o que você quer. E realmente comigo aconteceu assim. Eu sabia que eu tinha interesse, eu queria ir para a tecnologia, mas não sabia como é que isso iria acontecer. E houve uma época que existia uma concorrência muito grande entre as empresas, acho que a Manuela vai lembrar, né? E estava muito difícil conseguir profissionais de tecnologia, formados, curso de tecnologia, que permanecessem na empresa. O turnover era muito grande. Então a CAMED começou a olhar para os funcionários, né? E vamos ver quem é que investir está aqui e que pode assumir essas vagas. CAMED sendo CAMED. Sim. Desde 1990. Olha aí, rapaz. É verdade, viu? E aí foi a oportunidade que estava faltando, né? Para eu fazer essa transição. Então foi assim que aconteceu. Outra coisa que eu esqueci de compartilhar com vocês também. Houve uma migração de sistema. A CAMED tinha um sistema próprio e aí surgiu a necessidade de ir para um sistema mais robusto. E nessa época, eu trabalhava ainda no relacionamento com prestadores, eu fui indicada para ser usuário-chave nessa migração, né? Então tinha a equipe da TI que ia trabalhar na migração do sistema e tinha a equipe das áreas, né? Como a gente sempre faz quando tem migração de sistema, né? E aí eu fui usuário-chave da área de prestadores. Então foi outra oportunidade de conhecimento, né? Mas é isso. Cheguei somando tudo, né? Já tem mais de 20 anos que eu estou trabalhando com tecnologia. Tem muita coisa para nos ensinar, né, Gil? Desse tempo aí de experiência. E deixa eu, assim, só fazer um comentário. Essa visão de negócio da Gil, essa bagagem que ela tinha, que tem a ver com isso que eu falei, né? Visão de negócio. Não necessariamente é um profissional de TI puro, ela era um profissional de negócio que se interessou e se transformou numa profissional de TI, mas ela não deixou de ser uma profissional de negócio. Então, esse conceito, inclusive, da CAMED de consultor de negócio, analista de negócio, que o mercado também utiliza, ele é muito isso. Mas, assim, acho que é um desafio aqui. O que deve vir primeiro? Se é de TI, depois vai aprender o negócio, ou você é do negócio e vai aprender TI? Eu acho que dos dois jeitos está valendo. E a experiência da Gil mostra isso. Uma grande visão de negócio, passou por várias áreas da empresa. Quando ela chega na TI, ela está uma profissional completa, né? Do ponto de vista de entender as necessidades da empresa, e aí ela foi em busca da técnica, né, Gil? Talvez de se capacitar tecnicamente em tecnologia para entregar o que ela precisava entregar. Então é muito bacana isso. E se abriu para isso, né? A questão do profissional híbrido, como a gente comentou no episódio passado, né? A Gil permeou aí nessa outra área, mas só somou para o que ela é hoje, né? E a gente, essa questão da experiência, né, Gil? Você tem muita experiência, mas a gente também tem a Laís, que é da nova geração e está construindo essa experiência. Curiosamente, a Laís estava no 7º semestre de serviço social e resolveu, né, migrar de área. Eu queria ouvir a Laís o que foi esse estalo, dizer assim, vou para a tecnologia, o que é que aconteceu aí no meio disso tudo, compartilha pra gente. Bom, eu vou até parafrasear a Gil, porque ela falou uma coisa muito importante. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei como ainda. E quando um dos motivos, existem vários motivos, a gente lista, né, os prós e os contras na hora que vai pivotar de carreira, mudar alguma coisa, tomar uma decisão. E um dos motivos quando eu pensava no que eu queria, como eu pensava como profissional, não estava alinhado com o que eu estava fazendo ali. Isso começou a gerar um incômodo. E aí, isso me começou não, preciso de coragem para
criar uma estratégia para alcançar um objetivo. E uma das conversas que a gente teve na nossa reunião semanal de alinhamento, a gente estava falando sobre plano de saúde. E aí eu lembro que quando eu fui chegar para os meus pais e falar, mãe, pai, eu tomei uma decisão, eu quero trocar de carreira. E aí eles, aí já começa, já gera um desconforto. Não, mas como assim? Vai trancar o curso, não sei o que, termina. Aí eu, seguinte, não me vejo atuando como assistente social. É um mercado de trabalho que a gente sabe que é difícil. E um dos meus objetivos é um dia eu poder, se vocês precisarem, me terem como referência ali para ajudar vocês. Como é que eu vou pagar um plano de saúde para vocês? E aí isso me pega muito. Assim, eu sei que a tecnologia, ela vai trazer oportunidades amplas. É uma área muito ampla, muito vasta. E quando eu pensei assim, não, o que é que eu posso fazer aqui? Qual curso eu posso procurar para me formar, para estar mais perto dos meus objetivos? E aí eu fui listando. Quando eu era menor, eu tinha um desejo, sempre tem, né, a pergunta, tá, se você não estivesse fazendo o que você está fazendo agora, o que você faria? E todas as vezes eu respondia, eu seria da área de TI, eu seria desenvolvedora. E em algum momento isso se perdeu. No meio do caminho, eu comecei a acreditar que eu não teria capacidade. E aí, agora eu me pergunto, poxa, quando foi que eu me falei pra mim mesma que eu não teria capacidade de entrar num curso de exatas, de tecnologia? E hoje em dia, eu venho do serviço social, o serviço social é 95% formado por mulheres. E aí saio da zona de conforto, né? Eu tô ali entre as minhas semelhantes e vou para uma área completamente masculinizada. E aí a importância de a gente ter mulheres ocupando, incentivando essas outras meninas a procurarem áreas de pesquisa, áreas de inovação, áreas de tecnologia, de exatas. Porque talvez se eu tivesse, quando eu fosse menor, se eu fosse incentivada, não, vamos para exatas, você tem capacidade, você tem potencial, você vai conseguir. Mostrar ali as possibilidades para ti, né? E aí isso me daria mais um conforto para ir atrás de me especializar nisso. E um dos primeiros cursos que eu pensei em fazer foi SMD, que é o Sistema de Mídias Digitais na UFC. E aí eu tava com aquilo na cabeça, não, vou fazer, e aí me falaram, não, mas é de exatas. Por que tu vai pra essa área? Aí eu, é verdade. Eu tenho mais afinidade com humanas, então vou deixar pra lá, vou fazer alguma coisa de humanas e tal. E aí, historicamente, a gente tem, hoje, mulheres mais indo pra parte de humanidades. E aí, em algum momento, isso foi se perdendo, e aí eu me perdi nisso. E quando eu vou pra área de tecnologia, teve um pontapé essencial, que foi uma conversa que eu tive com duas colegas que são da área. E aí elas me falaram, Laís, se você tem capacidade, você consegue. É um curso que sim, tem seus desafios, mas você vai conseguir. E aí hoje elas estão muito bem e é importante você ter essa conversa, você ter essa referência dentro da tecnologia, porque o que seria de mim se eu não tivesse as minhas referências, sabe? Sim. Minhas referências essas que são mulheres, que é a Carol Calisto, que é a Manu, que é a Gil. Então, é importante a gente se referenciar, a gente estruturar a nossa caminhada com essas referências. Então hoje é muito claro para mim o que eu quero e como eu vou fazer isso, né? Eu tô aqui para ocupar espaços e é isso. Eu espero que outras meninas conheçam a minha história e se referenciem, se incentivem, né? Porque é muito importante esse incentivo. E aí é isso, eu venho de uma área totalmente feminina, tô numa área que é o contrário disso e vamos pra cima. Que coragem, viu? Muita coragem, parabéns por ter tido essa iniciativa de não ter se limitado, né, ao espaço, a ser popularmente preenchido ali do masculino, né? E você viu além, você acreditou, buscou referenciais e é isso, gente, que nós incentivamos vocês, né? E eu queria pedir para as meninas, cada uma das três, dessem um conselho para quem está nos assistindo aí por trás das telinhas, que tem ali uma vontade, o coração acelera pela tecnologia, mas opa, eu não sei se isso é pra mim, eu não sei se eu tenho capacidade. E vocês ouviram aqui que vocês são mais do que capazes e as meninas podem deixar aí um conselho pra vocês, pra gente estar fechando esse episódio. Mas, pode começar, Manu. As mulheres têm muito essa característica de não desistir, de não se conformar, né? Acho que a gente tem dois exemplos aqui, né, de Laís
de que não estavam confortáveis e que queriam correr atrás de um sonho, de um desejo. E conseguiram, cada uma à sua maneira, sem saber como, né? Inicialmente, mas foi lá conquistando. Eu acho que é isso. Eu acho que é a capacidade feminina, né? Masculina também, mas a mulher tem isso muito mais aflorado, é comprovado, de ir buscar aquilo que realmente se deseja. Então, as empresas estão aí, as oportunidades estão aí, os incentivos, né, financeiros mesmo, assim, as startups que estão surgindo, né, projetos de fomento, isso é muito importante. A gente vive essa evolução. Então, quem tem um sonho, quem tem um desejo, a fala da Laís me tocou muito também, assim, desde criança eu tinha essa vontade, mas eu nunca fui estimulada a isso, né? Então, estimulem as suas crianças, né, as suas famílias, aos seus alunos, aos seus colegas, para que a gente vá atrás de fazer aquilo que a gente deseja. E como a gente falou, né, no decorrer dessa conversa, a TI, mesmo sendo uma área predominantemente masculina, ela tem muito do feminino e precisa muito do feminino. Cuidado, a empatia, né, a atenção aos detalhes, a preocupação com a qualidade da entrega. Isso é essencialmente feminino, né? Também muitos homens têm, mas a maioria das mulheres... É uma coisa nossa. E esse é o lugar, né? Esse é o nosso lugar. Muito bom. Gil? Eu queria destacar duas coisas, né? Eu queria falar sobre a questão do acolhimento. Realmente isso que a Laís colocou é muito importante. Quando eu cheguei na tecnologia da Tamed, eu me senti acolhida, né? Tinha bem menos mulher ainda do que tem hoje. Na nossa sala, por exemplo, hoje a gente tem 7 mulheres. Digamos que na época tinha 1, 2. Então, vou falar aqui de uma bem mais próxima, a Edilene, né? Que realmente me acolheu bastante e a gente troca muita ideia. E sempre buscando coisas, soluções melhores, né? Fui muito acolhida também, não só pelas mulheres, né? Tive um mentor que foi o Carlos Alves, que foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei na TI da Camed, que me ensinou muito também. Eu acho que a Camed em si é uma empresa aberta, né? Ela não cultiva sexismo, ela realmente faz o seu papel, né? Enquanto empresa, de valorizar as pessoas, de trazer... Dar esse espaço, né? esse espaço para quem busca, né? Sim. E a outra questão que eu gostaria de destacar é, se você tem um sonho, se prepare para ele, né? Como a gente estava colocando aqui, primeiro vem o interesse, depois vem a busca, o esforço, mas depois vem o estudo mesmo pesado, né? Não foi fácil, eu tive que encarar a especialização em tecnologia e depois projetos, e nessa área é para quem gosta de estudar mesmo, né? A gente nunca está parado esperando a morte chegar, né? Ao contrário, a gente está correndo atrás, são muitas ferramentas novas, muitas tecnologias novas, e a gente tem realmente que estar buscando essa atualização. Então, essa é a minha fala. E mulheres, venham para a tecnologia. A tecnologia Fica aí o convite, mulheres. Vamos ocupar a tecnologia. Bem-vindas, viu? Laís, é contigo agora. O meu conselho é: sejam curiosas, procurem ocupar os espaços que vocês quiserem. Assim, uma das coisas que eu mais converso no núcleo é o quão eu sou curiosa, o quanto eu e a Isadora somos curiosas, a Isadora é a nossa tech lead. E eu tô aqui porque eu queria muito saber como as coisas funcionavam e eu fui lá e vou saber. Eu vou me especializar nisso porque eu quero saber, então eu vou saber. E eu tenho essa vontade, eu vou. Então, sejam curiosas, incentivem as meninas. Hoje em dia eu estava fazendo uma pesquisa e a pesquisa acadêmica ela é muito defasada para a área das mulheres. A gente tem muitos artigos publicados por mulheres, mas a gente não tem pesquisadoras, enfim. E quando eu estava em serviço social ainda, eu fui um ano pesquisadora pelo Laboratório de Afro-Brasilidade, Gênero e Família. E aí eu ganhei um prêmio Garotas Fazem Ciência, que foi um incentivo da UES. E eu vi assim que, é possível ocupar esse espaço, sabe? Vou falar de novo, eu tô aqui para ocupar espaços. Então, é isso. Sejam curiosas, incentivem as meninas e vamos pra cima, vamos ocupar esses espaços. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por compartilharem a história de vocês.
Gente, e que conversa inspiradora. Volta esse episódio de novo, assiste tudo, porque tem muita experiência, tem muito conteúdo. E você aí que ainda tava com aquela dúvida, não tenha mais. Tecnologia é pra você, é pra gente. Vamos ocupar esses espaços, tenham coragem. Um beijo, até o próximo episódio.